E agora vamos entrar um pouquinho mais sobre os tratamentos minimamente invasivos, né? Então vamos falar alguns conceitos de, primeiro, o que são procedimentos minimamente invasivos, e vamos falar um pouquinho do histórico, né, desses procedimentos minimamente invasivos que, no contexto da medicina física e reabilitação, no contexto da fisiatria, acabam sendo denominados como procedimentos de fisiatria intervencionista. Fisiatria intervencionista não é uma especialidade médica, né? A fisiatria é uma especialidade médica. A fisiatria intervencionista, dentro da fisiatria, acaba se usando esse termo para designar aquele fisiatra que acaba se dedicando mais para procedimentos intervencionistas, procedimentos que têm uma invasividade maior do que aqueles conservadores, do que aqueles procedimentos conservadores que são realizados num consultório médico. Mas antes também é interessante contextualizarmos a fisiatria. Eu costumo dar bastante aula, tanto para graduação quanto para médicos, especialização, outros profissionais de saúde, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, de São Paulo, capital, de outros estados, e eu percebo com alegria de que cada vez menos, né? Mas ainda assim existe um desconhecimento muito grande em relação ao que é a fisiatria, né? Quem é o fisiatra, quem é o médico especialista em medicina física e reabilitação. Fisiatria é uma especialidade médica que se originou nos anos de 1920, na década de 20 do século passado. E ela surgiu justamente no interesse de alguns médicos de se usarem meios físicos, né? O que são meios físicos? Calor, correntes elétricas e, especificamente lá atrás, o que havia, né, de novo lá na década de 20? O raio-x, né, a descoberta do raio-x estava iniciando. Então os radiologistas foram, né, a radiologia foi a primeira sociedade de medicina física. Tanto que na época, em 1923, isso nos Estados Unidos, a história da fisiatria, né, acaba se originando muito nos Estados Unidos, depois teve um grande desenvolvimento na Europa também. Criou-se em 1923 o American College of Radiology and Physiotherapy, né? Então, a fisioterapia aqui, terapia física. Até então, não existia ainda a fisioterapia como uma especialidade médica, tanto quanto como uma especialidade, né, profissional, tanto quanto a medicina. Então, nessa década de 20 ainda era tudo junto. E aí, em 1930, houve uma divisão, já começou a se desenvolver um pouco mais a radiologia, né, e aí começou a ficar de um lado os radiologistas, e aí já com essa cara mais moderna, que nós conhecemos os radiologistas hoje, e no outro lado foi organizado o Congresso Americano de Terapia Física, American Congress of Physical Therapy, na década de 30. E aí, em 1936, surgiu uma figura de extrema importância na medicina física e reabilitação, na fisiatria, que é o Dr. Frank Krusen. O Frank Krusen, existe um tratado de reabilitação de Krusen, que é uma literatura clássica para qualquer fisiatra, e ele fez o primeiro programa de residência, uma residência estruturada para médicos formados de 3 anos, isso lá na Mayo Clinic. Então foi daí que surgiu, né, que começou a estruturação do profissional médico especialista em medicina física, ou em terapia física ainda se falava lá na década de 30. E aí não foi antes de 1938 que o Dr. Krusen propôs o termo fisiatria e fisiatra, então surgiu em 1938, né, designar esse médico que se especializava por 3 anos e que tinha essa capacidade de tratar usando meios físicos, voltado para a reabilitação, passou a chamar de fisiatra, e a especialidade médica voltada para a reabilitação, fisiatria. Em 1945 a 1947, a Associação Médica Americana ela exigia um período probatório de 2 anos, que foi que a fisiatria foi reconhecida como especialidade médica, isso lá nos Estados Unidos. E aí aconteceu algo extremamente marcante mundialmente, justamente nesse período, que era o período onde
a fisiatria veio ganhando espaço, que foi o final da Segunda Grande Guerra Mundial. 1945 termina a Segunda Grande Guerra Mundial, participação maciça dos norte-americanos, retornam para o território americano os veteranos de guerra, muitos amputados, muitos lesados medulares, paraplégicos, tetraplégicos, muitos com acidente vascular encefálico ou eventualmente com traumas encefálicos que acabavam causando uma hemiplegia nesse paciente. Então, a esse tipo de paciente foi dado o foco maior da fisiatria, que são os pacientes que a gente convenciona chamar dos grande incapacitados. Então, os grande incapacitados, que são pacientes cuidados pelo médico fisiatra, são os amputados, os lesados medulares, os hemiplégicos. São grandes incapacitados que necessitam aí de cuidados mais intensivos. Tanto era verdade que existia uma demanda muito grande desse tipo de paciente que em 1945 a fisioterapia passou a ser uma disciplina específica, uma cadeira específica. Então dividiu-se a especialidade médica e criou-se o profissional curso superior de fisioterapia, de fisioterapeutas. E aí a gente vai para o pós-guerra, baby boom, aquelas coisas, período de calmaria, com a estruturação dos cuidados desses grandes incapacitados, cada vez mais a fisiatria ganhando terreno, até que na década de 60, no meio, né, no interior dos fisiatras, começou assim, ter um interesse crescente no tratamento da dor. Então a dor começou a surgir como um protagonista no interesse dessa especialidade de reabilitação do fisiatra. E aí, na década de 60, começou a haver uma divisão, né, não no sentido de segregação, mas no sentido de depositar energia, de enfoque de trabalho dentro da fisiatria, dividindo o grande incapacitado e o pequeno incapacitado. Tudo isso dentro da área de responsabilidade do médico fisiatra. E qual é o principal motivo de incapacidade no nosso mundo hoje? É a dor. Os primeiros diapositivos dessa nossa conversa contextualizamos o tamanho do problema de dor nas costas, e se formos estender para dor no joelho, dor no quadril, dor osteomuscular, outras dores do nosso corpo, a gente vai chegar à conclusão de que a dor é um dos principais motivos de incapacidade no nosso meio. E dentro da fisiatria, os pacientes que têm incapacidade por conta de dor são chamados de pequeno incapacitado, em contraposição ao grande incapacitado, ao lesado medular, ao amputado, ao hemiplégico.